Fala, meus consagrados do hardware, beleza? Eu sou o Fida e hoje estamos aqui para continuar aquela nossa saga dos Ryzen. E hoje nas bancadas temos Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X e i5 9600K. Eu já trouxe um vídeo aqui comparando o 3600 com o 9600K, mas tem alguns detalhes que ficou faltando que a gente vai incluir nesse vídeo, beleza? Se você quer saber qual que é a melhor opção entre esses três, claro, assiste esse vídeo até o final, debuia no like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom galera, no dia 7 do mês passado, quando começou as vendas dos Ryzen, eu soltei um vídeo comparando o 3600 com o 9600K, mas nesse vídeo faltou parte dos testes em overclock, e o i5 9600K é mais caro que os outros i5, justamente por ser desbloqueado para overclock. Mesmo que eu não tenha comentado nada sobre o preço dele naquele vídeo, eu me senti na obrigação de trazer um conteúdo mais completo para vocês. E aproveitando que vamos testar novamente esses caras, eu incluí nos testes o Ryzen 5 3600X. E a maior diferença entre ele e o 3600 é o seu clock. O 3600X tem uma base de 3.8 GHz e o seu boost é de 4.4 GHz, 200 MHz a mais do que o 3600 em ambos os clocks. De resto eles são iguais, 6 núcleos, 12 threads e 32 MB de cache. E só relembrando para vocês, o i5 que temos aqui tem 6 núcleos, 6 threads, o seu clock base é de 3.6 GHz e o seu boost é de 4.6 GHz. E como dito no começo, vamos pôr esses três caras tanto em estoque quanto em overclock. O 3600 eu overclockei ele a 4.2 GHz com 1.37 volts. Se vocês acompanharam os outros vídeos, vão lembrar que eu comentei que os Ryzen normalmente, quando você overclocka eles, não chegam até o seu clock boost em todos os núcleos. E o 3600 foi o único que conseguiu fazer isso com uma voltagem até que baixa e sem dificuldade alguma. O 3600X em overclock rodou a 4.3 GHz com 1.41 volts. Uma voltagem nem tão baixa, mas com esse sample foi o que nós conseguimos. Bom galera, chega de enrolação, bora pros testes que eu sei que vocês estão loucos pra ver sangue. Claro, não pula o vídeo, que eu já vou dando minhas considerações e deixa seu like aí embaixo. A bancada usada para os Ryzen foi uma X570 GT8 da Biostar, 16 GB da G-Skill Trident Z de 3200 MHz L16, para resfriar nosso processador o Master Liquid ML240 da Cooler Master, e a fonte foi uma V1300 também da Cooler Master. Para o i5 usamos uma Z390X RNG da Colorful, 16 GB da XPG D60G de 3200 MHz, também CL16. O watercooler foi um NZXT Kraken X52, que também é de 240mm, e a fonte foi uma Cooler Master V750. Bom galera, como é de praxe, vamos começar pelos testes sintéticos. No Cinebench temos uma vitória para o Ryzen que já era prevista, sabendo que eles possuem o dobro de threads do i5. A diferença entre o 3600 e o 3600X é bem pequena, abaixo dos 3%, então é um empate, tanto no R15 quanto no R20. Em single core, o i5 fica muito próximo dos Ryzen se usado em estoque. Quando overclockamos, aí ele toma uma vantagem de 7%. Visto que ele estava rodando a 5 GHz, essa diferença já era esperada. No Blender a situação se repete, os Ryzen ficam à frente do Intel por uma boa margem, e o 3600 e o 3600X ficam empatados. Algo legal de observar aqui é o ganho que o overclock proporciona para o i5. A diferença em estoque entre ele e o 3600X é de 43%, bastante coisa, mas quando overclockamos essa diferença cai para 31%, isso claro, comparando os dois processadores em overclock. O mesmo acontece no CPU-Z, a diferença entre os i5 e os Ryzen cai drasticamente quando aplicamos overclock no processador Intel. De 41% de vantagem para o Ryzen, diminui para 27%, isso em multicore. Em single core rodando em estoque, o Intel fica empatado com o 3600X. Em overclock ele toma a frente mais uma vez, mostrando que esses 5 GHz fazem muita diferença para esse processador. Bom galera, vamos aos jogos, mas antes de qualquer coisa preciso alertar vocês mais uma vez que rodamos os testes com a Radeon 7. Então por favor, não compare esses resultados com os obtidos anteriormente nos vídeos de comparativo de processadores. Além da placa de vídeo ser diferente, alguns jogos precisamos reduzir a qualidade gráfica para dar mais folga para VGA e deixar o processador trabalhar mais. A resolução continua a mesma, Full HD. Em Assassin's Creed Odyssey e Far Cry 5, o i5 sai na frente dos Ryzen. Esses são jogos que se aproveitam bem do processador como um todo, e isso fica claro quando fazemos overclock nos nossos processadores. Com todos eles tivemos um ganho na média em ambos os jogos. Na franquia Tomb Raider vemos os três processadores bem próximos. O i5 fica à frente, mas ainda assim é muito próximo dos Ryzen. E por falar neles, o 3600 e o 3600X ficaram empatadíssimos. A maior diferença entre eles é de apenas 2%.
Em The Division 2, os 3 processadores ficaram empatados e pela primeira vez não vemos o overclock ser tão efetivo, nem mesmo no i5, que tem a maior elasticidade entre os processadores testados. Em Ghost Recon Wildlands, o i5 fica à frente dos Ryzen, e o curioso é que em overclock ele não teve nenhum ganho, fazendo com que 3600X se aproximasse mais dele nessa situação. Em Rainbow Six Siege, o i5 ficou um pouco à frente, e os Ryzen ficaram empatados com 0% de diferença em todos os casos. CSGO é um jogo com um resultado bem curioso. Em estoque, o 3600X ficou bem à frente dos outros processadores, quase 20% acima. Mas em overclock ele perde um pouco de performance, ficando empatado com o i5, que teve um ganho muito grande quando overclockado. Por fim, o jogo que não pode faltar nesses testes, GTA V. Acabamos com um belo de um empate entre os 3 processadores. A maior diferença entre eles é de 3%. Na média geral, em estoque, o i5 e o 3600X ficaram empatados, com apenas 2 frames de diferença. E entre o 3600 e 3600X, temos uma diferença de apenas 5%. Quando overclockado, o i5 passa à frente por 6% acima do 3600X, tirando o desempate. Afinal, a sua elasticidade para overclock é grande, 5 GHz em todos os núcleos fazem uma boa diferença. O 3600X overclockado teve 0 de ganho, subindo apenas 1 frame na média. Já o 3600 teve um resultado bem mais satisfatório, ficando bem próximo do 3600X, a ponto de podermos considerar um empate entre eles. Bom galera, qualquer um desses 3 processadores vai te atender muito bem se você está pensando em montar um PC para jogos. Na média geral, o i5 9600K entrega uma performance melhor, principalmente em overclock, mas ainda assim a diferença nem é tão grande. O maior problema disso é que para você aproveitar do desbloqueio para overclock dele, você vai precisar de pelo menos uma placa-mãe Z370, que nem sempre achamos com um bom custo-benefício. E muito provavelmente na próxima geração Intel, esse chipset vai ser aposentado, então se você vai querer migrar para a nova geração, você vai precisar trocar até mesmo de placa-mãe. O que muito provavelmente não vai acontecer com a B450 e X470, como não aconteceu com B350 e X370. E lembrando, meus queridos, que o 9600K não acompanha cooler, então é mais um investimento que você vai ter que fazer. Claro que não podemos levar em consideração apenas os jogos. Em multitarefa, os Ryzen têm uma boa vantagem. E hoje em dia nós nunca estamos apenas jogando, sempre tem algo aberto em segundo plano. Pode ser Discord apenas para conversar com os amigos, ou então uma live num segundo monitor, ou então algo bem pesado, como se você mesmo estivesse fazendo uma live. E é aí onde essa vantagem no multitarefa vai fazer toda a diferença na sua gameplay. E entre o 3600 e 3600X, a diferença é muito sutil. E uma coisa legal é que quando a gente aplica overclock nos dois, eles se tornam ainda mais próximos, compensando aquele pouquinho de diferença que tinha. E entre todos os processadores dessa nova geração de Ryzen, o Ryzen 5 3600 foi o que se aproveitou melhor do overclock. Como eu falei no começo, ele foi o único que conseguiu atingir o clock boost em todos os núcleos. Isso sem dificuldade alguma, seria possível até se eu forçasse um pouco, ele subir ainda mais. E a diferença de preço entre eles é de R$ 255 a mais para o 3600X. E como vocês já estão cansados de me ouvir falar, essa diferença você pode investir, por exemplo, numa placa de vídeo melhor que vai fazer toda a diferença na sua gameplay. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta aí embaixo qual seria o combo perfeito para o seu PC, de processador, placa-mãe e placa de vídeo, claro, incluindo um desses 3 caras. Deixe seu like aí embaixo, se inscreve se ainda não é inscrito, entra no Terabyte Club, nos segue em todas as redes sociais. Um beijo e até a próxima.